Boa tarde, galerinha do 7º ano. Vamos dar continuidade à correção de exercícios do caderno de atividades, já que os exercícios da apostila de vocês do positivo já foram corrigidos pela revisão do professor Fábio, Dalva e Jódio. Então, vamos dar continuidade à correção dos exercícios do caderno de atividades. Da página 17 à página 19, na aula de hoje. Questão 6, da página 17. Cobra as formas de relevo. Professor Tiago explicou para vocês que Planalto ele é uma região alta, uma região acima de 600 metros, porém não precisa necessariamente de ser uma região plana. É uma região ondulada. Portanto, a primeira seta aponta para uma região de planalto. Do lado direito, nós temos uma seta apontando para uma região de depressão. Depressão é a região mais baixa do que suas áreas vizinhas. Abaixo, temos uma seta apontando para uma região de escarpa, um paredão do planalto, um paredão mais reto. Isso é chamado de escarpa. A outra seta abaixo mostra uma região de planície, região que foi desgastada, que sofreu erosão, e região que foi formada pela sedimentação dos planaltos e das regiões de depressão. Próxima questão, questão 7, da página 17. Esta questão, ela traz um texto para vocês lerem e fazer uma reflexão sobre os temores, os tremores que estão ocorrendo na região Nordeste, principalmente no Rio Grande do Norte. E aí vem um questionamento. A ocorrência de um mega terremoto ou terremoto devastador não é provável no Brasil. Está afirmando, não é provável. Por quê? Nós sabemos que o nosso país, ele encontra-se em uma região estável, ele encontra-se distante das áreas limítrofes das placas tectônicas. Ou seja, nós não temos um encontro de placas tectônicas para que soframos o tectonismo, para que soframos um dobramento. Região que sofre esse tipo de terremoto são regiões localizadas em encontro de placas tectônicas, que não é o nosso caso. Então, a nossa localização centralizada na placa sul-americana, ela nos dá essa tranquilidade de termos tremores, de termos abalos, fortes, portanto, não terremotos de escala Richter altíssima. A resposta, então, ficaria: em virtude de nossa localização centralizada na placa sul-americana, estamos distante das áreas limítrofes da placa, onde há o contato com as outras placas tectônicas. Portanto, o Brasil
apresenta-se geologicamente estável. Isso é ótimo para nós, né, galerinha? Letra B. Qual pode ser a razão para a ocorrência dos terremotos aí no município localizado no Rio Grande do Norte, né? Nós sabemos que no nosso país nós temos falhas geológicas. E essas falhas geológicas, elas ocasionam tremores. Então, considerando a localização do epicentro do tremor, a provável causa desse tremor é um tremor secundário. Por exemplo, ocorre um terremoto lá nos Andes, no encontro de placa, lá nos Andes. Nós sentimos esse tremor, mas o epicentro desse terremoto foi em uma outra região distante de nós, onde nós temos aí um problema sério, né, com o tectonismo. Então, nessa letra B, nós podemos colocar: podem ser ocasionados por tremores secundários, ou seja, secundários porque nós sentimos o tremor, mas o epicentro foi em uma região distante, decorrentes de tremores de maior intensidade, cujos epicentros situam-se, em geral, nos Andes, ou pela presença de falhas geológicas em suas proximidades. Letra C está na página 18. De acordo com o professor Menezes, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, qual deve ser a provável causa do terremoto tratado no texto? Então, de acordo com esse professor, a provável causa é a existência de uma falha no Rio Grande do Norte, considerada a maior falha que nós temos no território brasileiro, a maior falha geológica. Essa falha, ela possui 38 quilômetros de largura e a profundidade aí é variável, entre 1 a 9 quilômetros. Portanto, é uma região de instabilidade geológica, é uma região que provocará tremores. Questão 8 da página 18. Pesquise duas importantes atividades econômicas realizadas no interior da área denominada Zona Econômica Exclusiva, em torno da costa brasileira. Em seguida, justifique por que tal área pode ser considerada estratégica para o país. Bom, galera, durante a revisão dos professores, eles apresentaram um mapa, o qual vocês possuem ele no positivo, mostrando a costa brasileira, onde nós temos, além mar, o direito de exploração, onde nós temos uma região produtora de petróleo, produtora de pesca, onde nós podemos aumentar o nosso PIB explorando essa região. Essa questão, então, ela pode ser justificada que a atividade pesqueira em alto mar e a extração de petróleo, elas são atividades que geram muito emprego e ela gera muito lucro e gera um aumento
bem acentuado do PIB do nosso país. Essas duas atividades, elas fomentam o comércio interno e o comércio externo. Portanto, são atividades importantíssimas para a população brasileira e para a economia do nosso país. Só que nós temos que ter cuidado, né? Porque são produtos que um dia eles podem ser esgotados. Então temos que ter cuidado na exploração desses recursos. Questão número 9 da página 18. Temos aí um mapa onde apresenta para nós dois aquíferos que nós temos no nosso país, dois aquíferos importantíssimos, porque países que possuem aquíferos são países que possuem condições de ter água para movimentar a sua economia, de ter água para abastecer a casa da população do país. Então, é um dado muito importante para o país. O enunciado traz o seguinte: também de grande importância estratégica para um país são seus aquíferos. Observe o mapa e em seguida responda as questões. Letra A. Que sistemas aquíferos estão representados pelos números 1 e 2 no mapa? Em que grandes regiões do país, conforme o IBGE, eles se situam? Então, nós temos representados aí pelo número 1, na região do Paraná, abrange São Paulo, um pedaço de Goiás, Mato Grosso, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraguai, Argentina, Uruguai. Nós podemos perceber que esse aquífero é um aquífero muito grande, com potencial hidráulico, potencial de água muito grande. Então, esse aquífero é o sistema aquífero Guarani e ele abastece a região centro-oeste, a região sul e o sudeste do nosso país. Representado pelo número 2, temos no norte do nosso país o sistema aquífero Grande Amazônia, localizado aí nessa região norte, no Amazonas, Pará, Amapá. Ele se estende para Colômbia, Equador, Peru. Então, é um aquífero também muito grande e muito importante para o nosso país. Esse aquífero já foi denominado Alter do Chão, mas como a região chamava Alter do Chão, foi necessário que se trocasse o nome do aquífero, passando a se chamar Aquífero Grande Amazônia. Temos aí então as respostas dessa questão. A letra A, aquífero Guarani, situada em parte das regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul. O número 2, sistema aquífero Grande Amazônia, que se localiza na região Norte. A letra B, localizada na página 19, questiona o seguinte: por que a presença de aquíferos também é considerada estratégica para um país? Galerinha, imaginem se nós tivermos uma seca durante 4, 5, 6 anos. Imaginem, esses aquíferos, eles salvam a população. Então, a importância desses aquíferos é muito grande. É grande tanto para o abastecimento da população, como
para o desenvolvimento das atividades econômicas. Porque a indústria utiliza água, a pecuária utiliza água, a agricultura utiliza água para irrigação. Então, países que possuem aquíferos, principalmente aquíferos grandes, são países privilegiados. Portanto, nós somos um país privilegiado. Resposta da questão 10, página 19. Nós temos aí uma imagem e um enunciado. Considere que em determinada carta topográfica, essa imagem que eu coloquei aí do lado direito é uma carta topográfica, que é um tipo de mapa no qual há muitos detalhes do relevo de certa área. Esse desenho, essa carta, vocês vão perceber que é uma região onde representa que a área central é mais alta do que as laterais. E isso aí é um desenho de uma curva de nível. É uma carta topográfica de uma curva de nível, mostrando aí a altura dessa curva de nível, a altitude dessa curva de nível. Interprete essa parte de uma carta topográfica cujas altitudes estão indicadas em metros. Em seguida, responda às questões propostas. Em que altitude se situa o ponto P? Então, observando o desenho, vocês vão ver que o ponto P está situado sobre a cota altimétrica de 2.000 metros. Essas linhas, elas são denominadas cota altimétrica. Então, ele está localizado em uma cota altimétrica de 2.000 metros. Portanto, essa é a altitude do ponto P, 2.000 metros. Letra B. De quanto é a equidistância entre as curvas de nível? Ou seja, o intervalo de uma curva a outra. Nós vamos ter aí uma distância de 100 metros de uma curva a outra. Então, a equidistância entre essas curvas de nível é de 100 metros. Letra C. Qual deve ser a altitude do cume, ponto mais alto da elevação representada na carta? Vocês observaram que existe uma diferença entre essa cota altimétrica de 100 metros e que a última cota altimétrica ela não tem demarcação de altitude. Não tem um número aí para vocês irem lá e copiar. Então, vocês vão analisar. Nós temos aí 2.200 metros. Se nós temos 2.200 metros, 2.200 metros nessa cota altimétrica, automaticamente esta cota altimétrica aqui ela terá 2.300 metros, pois a diferença está em 100 metros de altitude. Portanto, o centro, o cume máximo, estaria mais ou menos numa faixa de 2.400 metros. O cume aí seria de 2.400 metros. Resposta da questão 11, da página 19. Observem que vocês têm duas imagens nessa questão. A primeira imagem de uma bacia hidrográfica. Nós temos aí um divisor de águas, né? Mostrando que existe nessas bacias uma separação devido à altitude da forma do relevo.
Portanto, temos aí duas bacias e o outro desenho do lado direito, nós temos uma bacia sedimentar. E ele faz um questionamento. Compare a imagem de uma bacia hidrográfica com a de uma bacia sedimentar e responda à questão. Qual o aspecto semelhante entre elas? E como são formadas as bacias hidrográficas e sedimentar? Nós vamos observar o seguinte, que ambas elas possuem uma formação em as áreas mais baixas, um processo de erosão. Então, as regiões mais baixas, tanto das bacias hidrográficas como das bacias sedimentares, foram formadas por processos erosivos e a deposição de sedimentos. Então, isso é uma semelhança entre elas. Os rios, eles nascem em regiões mais altas e eles vão escavando, eles vão erodindo o relevo, eles vão erodindo a rocha e carrega esse sedimento dessa erosão que eles provocam para as regiões mais baixas, formando as bacias sedimentares. Então, aí no centro da bacia hidrográfica, vocês podem perceber que vocês possuem aí o rio principal. Das duas bacias hidrográficas, você tem rios principais. E vocês podem perceber também nesse desenho que esses rios principais, eles são alimentados por seus afluentes, que também nascem em regiões mais altas. Então, esses afluentes, eles alimentam esse rio principal e trazem sedimentos em sua água durante a correnteza, durante a erosão. Agora, a bacia sedimentar, ela vai recebendo esses sedimentos das regiões mais altas e ela vai compactando, sempre compactando. Ganha uma quantidade, compacta, outra quantidade, compacta, sempre recebendo das áreas mais altas.